Olá, povo de Deus, amigos do YouTube. É com satisfação que vamos compartilhar mais uma palavra do Senhor conosco. O texto que nós vamos ler está no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 11 em diante. Diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, que fale conosco, faça com que essa palavra, Senhor meu Deus, venha encontrar guarida, venha encontrar lugar nos nossos corações, torne o nosso coração terra fértil para colher essa semente santa que é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos falar aqui sobre ser filhos de Deus. É interessante que muitos dizem que são filhos de Deus. Nós estamos no Brasil, num país católico, já foi mais católico do que é agora, e as pessoas tinham aquela noção de, pelo fato de serem católicos, eles estavam salvos, eles estavam garantidos, eles tinham Deus, eles eram filhos de Deus, e até se criou um ditado que Deus é brasileiro, então todo brasileiro seria filho de Deus. Mas o certo é que não encontramos apoio para essas alegorias na palavra de Deus. Mas não é diferente também com algumas histórias, com alguns episódios que ocorriam na Bíblia também não. Aqui João o Batista, ele estava no deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão, transmitindo uma palavra de Deus que havia sido profetizada pelo profeta Isaías, cerca de 700 anos antes deste momento, e João dizia: olha, todo vale será aterrado, nivelado todo outeiro, não é? E as pessoas vinham a João e ele dizia: arrependei-vos, pois, e credes no reino de Deus. E a mensagem de João era uma mensagem de arrependimento, e muitas pessoas começaram a fluir de vários lugares, de Jerusalém, da Judéia, da Galileia, e até mesmo de lugares próximos ali, até mesmo de lugares distantes também, para serem batizados por João. O ministério de João estava ganhando tanta força, tanta evidência, que até mesmo estrangeiros vinham a João para ser batizados. Soldados romanos, centuriões, pessoas importantes ou menos importantes vinham para ser batizados por João. Mas não importa se a pessoa era importante ou não, João fazia com que prevalecesse alguns critérios para que essa pessoa fosse ou não batizada por ele. E um critério que João olhava é se essa pessoa estava produzindo fruto do arrependimento. Sabemos que a palavra arrependimento vem do grego metanoia, quer dizer mudança de mente. Nós lembramos, quando falamos metanoia, sobre metamorfose, aquele fenômeno que a lagarta, né, num período da vida dela, ela cansa de ser lagarta, vamos colocar dessa maneira, né, e ela entra num casulo ali, e depois de um processo dolorido, ela vai sendo transformada, vai sendo mudada, e aquele bicho que antes era um bicho asqueroso, de repente rompe aquele casulo e sai então um bicho bonito, com asas, alado, conseguindo voar, conseguindo agora alcançar novos patamares na sua vida. A palavra arrependimento é essa palavra que nos arremete a uma transformação. E não só uma transformação, mas uma transformação de dentro para fora. Em outro lugar, a palavra de Deus fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, esse era o critério indispensável ao João batizar ou não alguém. Ele olhava se essa pessoa produzia o fruto do arrependimento, se essa pessoa tinha mudado de rota, tinha mudado de direção, tinha largado as coisas e as práticas perversas e malignas, e adotado agora novas práticas, as práticas do reino, os valores do reino, para então ser batizado. Mas muitas pessoas já estavam ali qualificando, avaliando, né, o batismo de João como sendo algo assim, que dava status, né? Então as pessoas queriam ser batizadas por João. E começaram a vir até João, inclusive, líderes religiosos, saduceus, fariseus, para ser batizados. E João dizia: olha,
raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E de produzir frutos dignos do arrependimento. Ou seja, sem isso, vocês não serão batizados. Não é? Podemos pensar em Herodes, que ouviu de João: olha, não é lícito ficar com a esposa do seu irmão. Eu não tenho certeza se Herodes quis ser batizado por João, mas ainda que quisesse, ainda que fosse um discipulado como tantos que existem por aí, João diz: não é lícito você ficar com a esposa do seu irmão. Produzir frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é indispensável à entrada da nova vida. E ali aquelas pessoas cheias de imponência, cheias de status, cheias de isso e daquilo, achando que eram os tais, achando que eram líderes, que eram pessoas importantes diante do reino de Deus. Vinha e João falava: não, se você não se arrepender, não tem batismo. O batismo não é um status, o batismo não muda ninguém, mas o batismo é um símbolo para aquelas pessoas que querem mudança, para aquelas pessoas que querem mudar de vida, mudar de rota, mudar de direção. E aí vinham soldados romanos que ouviam a pregação de João e arrependidos, e ele falou: e nós o que faremos? Ele falou: olha, contentai-vos com o vosso soldo, não maltrateis a ninguém, não extorquis ninguém. Vocês não viram um miliciano, não viram um policial bandido. Contentai-vos com o vosso soldo. E aí vocês veem aqui que eu vou batizar. João não abria mão do arrependimento como critério para o batismo. Mas alguns líderes mais arrogantes começaram a dizer: mas nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa. E João então, apontando uma pedra: olha, não comeceis a dizer para mim que sois filhos de Abraão, porque eu vos digo que dessas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. Jesus, certa ocasião, também conversando com líderes também da comunidade judaica, e em vários momentos eles falavam a mesma coisa: olha, nós não somos escravos. E Jesus dizia para eles que eles precisavam se libertar, que se pois o Filho vos libertasse, eles seriam livres. Ele diz: nós não somos escravos, mas eram escravos. Era o Império Romano que dominava a Palestina naquela época, que dominava Israel naquela época, que dominava o mundo naquela época. Então esses lugares todos eram escravos de Roma. Mas a arrogância era tão grande, querendo refutar Jesus, refutar o pão que desceu dos céus, refutando a água que mata a sede, de maneira que a pessoa não precisa beber novamente, porque é suficiente para gerar na pessoa uma fonte que gere para a vida eterna. Mas ao recusar a Jesus, eles enchiam de arrogância, enchiam de vaidade e diziam: olha, nós somos filhos de Abraão. Ao ponto de Jesus virar para eles e dizer: olha, vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, porque vocês fazem aquilo que lhe agrada. E quem agrada o diabo, quem faz a vontade do diabo, é filho do diabo. Não importa se é da descendência de Abraão, não importa se vai na sinagoga, não importa se vai no templo, não importa se vai na igreja, aquele que faz a vontade do diabo é filho do diabo. E aí então alguém vai perguntar: mas pastor, como então se tornar um filho de Deus? E João Batista, João, melhor dizendo agora, não o Batista, mas João o evangelista, ele diz então que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então João Batista falando para aquelas pessoas: olha, dessas pedras Deus pode suscitar filhos. Jesus fala: olha, vós sois filhos do diabo, porque vocês fazeis a vontade do diabo. João o evangelista fala aqui que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas no entanto, todos quanto receberam, todos quanto reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, enviado para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, essa pessoa se torna filho de Deus. De maneira que a palavra de Deus nos fala que se com a boca confessarmos que Jesus é Senhor e com o coração crermos, nós somos salvos. O Senhor nos concede o Espírito Santo, que nos sela como filhos de Deus e como garantia para a salvação. Mas, meus irmãos, o interessante é que quando nós pensamos que na filiação de Deus, certa vez Jesus pregando, conversando com as multidões e depois abordado pelos seus discípulos, e diante daquela situação toda que Jesus apresentava, eles disseram: Senhor, se é assim, então quem é que pode ser salvo?
E Jesus diz: aos homens é impossível. Irmãos, é impossível eu me salvar, é impossível qualquer pessoa se salvar, é impossível qualquer ser humano se salvar, porque a salvação, ela vem mediante a fé de que o Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Aquele que não tinha nenhum pecado se fez pecado por nós. E ali na cruz do Calvário, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele cravou na cruz aquele escrito de dívida, nos proporcionando libertação. Por isso que ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas não apenas livres, livres da condenação, livres do inferno, mas agora filhos do Deus bendito, filhos de Deus, não por pertencer à linhagem de Israel, não por pertencer a uma linhagem de realeza, porque na antiguidade os reis também se arrogavam o direito de dizer que eram filhos de Deus. Mas agora, não importa o seu status, não importa a sua condição de nascimento, não importa a que povo você pertenceu, a que ramificação tem a sua descendência, mas em qualquer lugar do mundo, aquela pessoa que com o coração sincero reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu ali na cruz do Calvário para nos salvar, essa pessoa então é transformada por Deus em Filho de Deus. É importante salientarmos que filho de Deus não é simplesmente o fato de ser filho de Abraão. O fato de alguém ser filho de Abraão não faz de alguém filho de Deus. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Abraão teve muitos filhos. Abraão teve Ismael. Depois de muito tempo, Deus, quando Abraão estava velhinho, idoso, a sua esposa idosa, Deus faz então uma promessa para Abraão, que na velhice dele, Deus daria para ele um filho. Abraão riu, Sara riu, e se fosse eu e você, nós iríamos rir também, porque não é normal um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos ter um filho. Mas é exatamente para deixar claro para nós que filhos de Deus não é o filho da possibilidade humana. Se fosse para ser filho da possibilidade humana, se Deus quisesse criar um povo a partir da possibilidade humana, dos recursos humanos, Deus teria chamado um jovem, uma jovem de 20 anos, 25 anos, para começar, ou seja, férteis, bonitos, em plena condição ali de gerar filhos, de produzir. Mas Deus chama aquilo que é impossível, aquilo que é fruto da impossibilidade humana, que um velho de 100 anos, uma velhinha de 90 anos, gerasse um filho. E aquilo que Deus faz é perfeito. Nós sabemos que hoje em dia, quando as pessoas costumam ter filhos muito idosos, é muito comum que a criança nasça com algum defeito, com alguma deficiência, síndrome de Down, um problema desse ou da outro, demência e vários outros problemas. Mas quando é gerado por Deus, quando é produzido por Deus, nasce sim o filho da promessa, o filho da impossibilidade humana, o filho do milagre de Deus, o filho da intervenção de Deus, para nele ser chamado a sua descendência, para nele ser chamado o povo de Deus, para nele ser chamado então os filhos de Deus. Abraão teve muitos filhos, Ismael, Isaac. Depois que Sara morreu, ele teve mais uma pancada de outros filhos, bastante outros filhos. Eu não vou gastar tempo aqui para nomear todos eles aqui, mas foram vários de outros filhos. Mas em Isaac seria chamado a sua descendência, porque Isaac foi o filho da promessa, foi o filho que Deus havia prometido, o filho que quando Abraão ouviu aquele relato, ele riu, Sara riu, eu riria, você riria. Mas é exatamente isso, porque é filho da impossibilidade humana, mas da possibilidade de Deus. Porque para Deus, aquilo que é impossível ao homem, é possível para Deus. Por isso, quando Jesus pregava, e os discípulos falaram: Senhor, se é assim, então quem pode se salvar? E Jesus falou: ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus é poderoso para nos salvar. Deus é poderoso para nos convencer por meio do seu Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que nós somos pecadores. Se morrermos nessa condição, nós estaremos perdidos, nós estaremos afastados de Deus, nós viveremos a eternidade longe de Deus, que é o inferno. Mas se confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor, com o nosso coração crermos, convidá-lo para entrar na nossa vida, o Senhor
faz com que a impossibilidade humana dê lugar à possibilidade divina e Ele nos transforma em filhos de Deus. Uma outra coisa muito importante a salientar, que não é por mérito. Ninguém merece ser filho de Deus. Ninguém merece essa condição, ninguém merece essa dádiva, ninguém merece essa bondade. Mas Deus dá para todos. A Bíblia diz que Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do planeta, não importa qual a descendência, se a pessoa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo, será feito em Deus, filho de Deus. O que eu não consigo fazer por mim mesmo, nenhuma religião no planeta é capaz de tornar alguém filho de Deus. O Senhor nos torna ao convidarmos Jesus para entrar na nossa vida e nos transforma então em filhos e filhas do Deus bendito. Portanto, ser filho de Deus não é você pertencer a uma religião, não é você frequentar uma determinada religião, não é você ser bonzinho, não é você ser correto nos seus negócios. Ser filho de Deus é todo aquele que um dia reconheceu que é pecador e que precisa da salvação que Deus oferece por meio de Cristo Jesus para nos salvar. É a única maneira que alguém pode se tornar filho de Deus. Hoje, o judeu, para se tornar filho de Deus, ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O muçulmano, para ser filho de Deus, ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O católico, para se tornar filho de Deus, ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O evangélico, para se tornar filho de Deus, ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, produzir frutos dignos de arrependimento e aí ser submetido ao batismo como confirmação. Batismo não salva ninguém. Batismo não transforma a vida de ninguém. Mas o batismo é um sinal público de que a pessoa reconhece que o Senhor mudou a sua vida, que a comunidade reconhece que essa pessoa teve a sua vida mudada para andar com Deus, para um novo rumo, para uma nova direção, para um novo propósito, para o único caminho que nos leva a Deus, que é Cristo Jesus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.